para a proclamação, exaltação e defesa da verdade, requer-se de nós que façamos isto com o Espírito de Cristo. Ou seja, as armas da nossa milícia não são carnais. Não é por força, nem por violência, nem por eloquência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você tem as orientações de Paulo a Timóteo na segunda carta a Timóteo, são as palavras finais, derradeiras do apóstolo, e ele diz para que Timóteo evitasse as doutrinas tolas, inúteis, pervertedoras ou destrutivas e que não edificam. E ele vai mostrar que muitas vezes o mal tem início dentro da própria igreja, e ele diz a Timóteo: evita as questões insensatas e absurdas. Certamente você sabe, há coisas que são essenciais, há coisas que são importantes, há coisas que embelezam e adornam, e há coisas que são de menor importância, e há demais coisas frívolas e meras curiosidades fúteis. Ou seja, o nosso conhecimento não deve ser somente para alimentar a nossa curiosidade ou para ganharmos uma disputa acadêmica, um debate que incendeia o nosso ego, que infla o nosso orgulho, mas que nos direcione à piedade, para o serviço ao próximo e ao reino e para glorificar o Senhor. Que isso redunde em boas obras. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, diz o Senhor Jesus. Então, evitar questões tolas. Enquanto os religiosos da antiga Bizâncio procuravam saber se os anjos tinham sexo ou quantos anjos cabiam numa cabeça de alfinete, o imperador foi morto ao lado de milhões de cristãos, cedendo lugar aos novos conquistadores. Então nós precisamos, na defesa do Evangelho da verdade, de uma atitude apropriada para lidar com esses falsos ensinadores, pessoas tomadas de engano. Diz o apóstolo Paulo: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas que seja apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua verdade, a sua vontade, perdão. Como disse Machado de Assis, não basta ter razão, cumpre saber tê-la. Porque é possível amar mais a contenda do que a verdade. É possível que se queira mais ganhar uma briga do que exaltar a verdade. É possível que se queira mais vencer argumentos e provar-se correto do que ganhar aqueles que estão no erro. É possível que entremos numa controvérsia como se ela fosse um jogo no qual o nosso interesse é fazer prevalecer o nosso orgulho, preservar o nosso nome e derrotar os nossos adversários, mas o que está em causa em nossos corações não é a glória do reino de Cristo. São os nossos interesses caídos, pecaminosos. Em sexto lugar, para a proclamação, exaltação e defesa da verdade, requer-se de nós discernirmos adequadamente as dimensões pessoais e privativas, eclesiásticas e públicas. Você pega aqui, apanha o livro de Atos, você vai ver a igreja, os apóstolos reunidos para eleger Matias. Você vai ver a igreja reunida no cenáculo numa reunião de oração. E você vai ter aqui agora a proclamação pública
do apóstolo Pedro. Irmãos, há instâncias e níveis. Isto é um princípio de sabedoria. É o mínimo. Há coisas que eu só converso com a minha esposa. Há coisas que eu só falo no contexto da minha família mais próxima, nuclear. Há coisas que eu já consigo falar na minha família mais ampla. Há outras coisas que eu só falo na nossa reunião de presbitério pastoral. Há coisas que eu já falo no conselho mais amplo da igreja. Há coisas que tratamos nas assembleias de nossa igreja. Há coisas que tratamos em cultos abertos. E há coisas que tratamos em público geral. E a igreja precisa ter esse discernimento para que nós não lancemos, não extrapolemos e não coloquemos diante das pessoas causa de tropeço, levando assuntos que estão lá, o menino de 10 anos, aquele que é fraco, aquele que está ali na sua fraqueza mental, aquele que tem um problema, aquele que tem uma disfunção, aquele que é inimigo da fé, aquele que precisa encontrar instrumentos de manipulação política para perseguir a igreja. Ou seja, a igreja cristã precisa de sabedoria, como aliás a igreja na época da perseguição fez, a saber o que nós tratamos, em quais contextos tratamos.